Quinto ano, nós vamos ter uma aula extra hoje, dia 21 de agosto de 2020, de História. Nós vamos falar sobre a expansão do território colonial. Bem, acompanhe o mapa da página 78, todo o domínio português e o espanhol. Acompanhe na legenda com atenção, certo? Então vamos lá ouvir um pouquinho da história. Pela localização do meridiano do Tratado de Tordesilhas, a maior parte das terras que hoje formam o Brasil pertenciam à Espanha. Foram os exploradores conhecidos como bandeirantes que iniciaram a ocupação do interior dessas terras. A ocupação foi feita por meio de entradas, missões religiosas, bandeiras e pelo desenvolvimento de atividades como mineração e criação de gado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as entradas. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português para penetrar no sertão e reconhecê-lo, aprisionar indígenas para serem escravizados e procurar riquezas minerais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as missões. Nas missões religiosas, muitos padres jesuítas e missionários penetraram no interior do território colonial com o objetivo de catequizar os indígenas. O trabalho dos missionários foi importante para a expansão do território colonial português, pois as missões geravam núcleos de ocupação no interior. Vou falar um pouquinho agora sobre as bandeiras. As bandeiras eram expedições que não estavam ligadas ao governo. Fazendeiros, comerciantes e aventureiros partiam com a finalidade de aprisionar os indígenas e procurar riquezas minerais. As bandeiras que abriram o caminho para o interior eram três tipos: bandeiras de apressamento, de sertanismo, de contrato e de mineração. Vou explicar um pouquinho sobre as bandeiras de apressamento. A finalidade era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar. Bandeiras de sertanismo de contrato. Vou explicar para vocês. Eram organizadas para combater os povos indígenas, para trazer de volta os escravizados que fugiam de seus donos. Bandeiras de mineração. Essas bandeiras visavam procurar minerais valiosos como o ouro. A figura do bandeirante, como herói, na realidade, eram homens violentos que exterminavam e escravizavam os indígenas e africanos. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a mineração. A descoberta das minas pelos bandeirantes ocorreu na época em que se chamou de Febre do Ouro. Um grande número de pessoas mudou-se para regiões de mineração e formaram-se muitas vilas e cidades. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Mariana, todas em Minas Gerais, se formaram em decorrência da mineração. A exploração do ouro e dos diamantes era feita por pessoas escravizadas por homens livres. Os exploradores não ficavam com todo o ouro que extraíam, pois a coroa portuguesa cobrava muitos impostos. E as casas de fundição foram criadas pela coroa para recolher os impostos. Agora, a tia Cristina vai explicar para vocês um pouquinho sobre a criação de gado. A criação de gado contribuiu muito para a expansão territorial do Brasil. Vilas e cidades originaram-se de currais e abrigos para os tropeiros. Tropeiros eram pessoas que conduziam as tropas.
sobre como que o território continuou a crescer. Prestem atenção. A mineração, as missões, a pecuária e as bandeiras já haviam ocupado grande parte do interior do continente. Todos esses territórios passaram então ao domínio português. Foi assim que boa parte das atuais regiões do Sul, Centro-Oeste e Norte passaram a fazer parte do nosso país. Beijo, até a próxima videoaula. Deixe os recadinhos. Tchau, tchau.